Porque a Jerusalém de hoje não chega nem aos pés da Babilônia antiga. Apocalipse capítulo 18, versículo do 1 ao 10. Veja quando verdadeiramente ocorreu o juízo contra a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém que foi merecedora de todo o castigo da parte de Deus. Apocalipse 18, 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. 3. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. 6. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Ou seja, a grande tribulação que ocorreu dentro de Jerusalém. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. De que forma Jerusalém foi destruída? Entre 69 e 70. Em 69 ela foi cercada e na metade do ano 70 ela foi quase totalmente destruída pelo fogo. E o templo, o símbolo maior do legalismo de Moisés, não suportou o fogo do zelo de Deus, sendo aniquilado, sendo destruído até os alicerces. Versículo 9. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Versículo 10. E, conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Olha que coisa maravilhosa no versículo 9, que coisa linda, né? Que quando eu estava na religião, claro que não passava nem perto esse entendimento. Apocalipse 18, 9 fala assim, ó: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu entendimento. Quem eram esses reis da terra aqui? Por que João usou nesse enigma? João usou não, por que João recebeu a influência na sua mente, quando ele estava lá, ele aqui estava na ilha de Patmos, quando Cristo veio e relatou todas as coisas que ele devia escrever. E depois João começou a receber influência de anjos. Anjo fez isso, anjo fez aquilo, tudo na mente dele ia escrevendo. E nesse versículo 9 ele falou que os reis da terra com ela se prostituíram e viram luxúria. Olha que interessante, gente, que está lá a respeito do rei de Tiro, em Ezequiel capítulo 26, do versículo 1 ao 17. No versículo 14 de Ezequiel 26, fala assim, ó, olha aqui, ó: porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra ela. Esta é a cidade que há de ser punida, só há opressão nela. Mas que na verdade eu quero ler, agora eu quero ler o contexto para você disso daqui,
do capítulo 26 de Ezequiel, do versículo 1 ao 17. Veja quem foram os reis, alguns dos reis, que se prostituíram e que, segundo a fala em Apocalipse, eles iriam se lamentar muito quando visse aquela grande cidade, aquela bela cidade em incêndio. Como profecia, lá no passado, depois se realizou lá dentro de Jerusalém, na metade do ano, até a metade do ano 70. Profecia contra Tiro, Ezequiel 26. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim, eu me tornarei rico, agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escavada. 5. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela se tornar para mim despojo das nações. Suas filhas que estão no meio do continente serão mortas à espada, e saberão que eu, o Senhor... Porque assim diz o Senhor Deus: eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataque, levantará uma rampa contra você, virá com a barreira de escudos, disporá os seus arietes contra as suas muralhas, e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos deles serão tantos que você ficará coberto de pó, as suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez a brecha da muralha. Com os cacos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas, as suas pedras, a sua madeira e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada, você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, você jamais será reconstruída. Falando de Jerusalém, você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda, quando gemerem os feridos, quando eles fizerem espantosa matança nas suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. 17. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que dominava os mares, você e os seus moradores, que atemorizavam todos os que moram ali. Olha que profecia maravilhosa, falando do rei de Tiro. Isso daqui vai até o capítulo 28. Quando lá no versículo 11, ó Tiro, como você caiu do Éden e tal, aí eles falam que isso daqui é Satanás. Essa profecia se dirigia a Jerusalém. Porque você do outro lado pode até falar: ah não, mas isso daqui foi quando o rei Nabucodonosor cercou Samaria e lá destruiu. Olha aqui, ó, que interessante. Veja, eu peguei no Glu na internet, isso aqui. Jerusalém foi cercada e destruída várias vezes ao longo da história. 2 cercos notáveis incluem o cerco de 586 a.C., pelo exército babilônico de Nabucodonosor II, e o cerco de 70 DC pelo exército romano liderado pelo general Tito. Então foram 2 cercos grandes que Jerusalém que sofreu. Em Samaria e depois em Jerusalém. Olha que interessante isso daqui.
Quando você pega a profecia de Ezequiel, capítulo 23, eu não vou ler tudo, mas depois você lê inteiro, eu só vou ler do versículo 1 ao 4. Ezequiel 23, que fala das duas irmãs prostitutas, uma representando Samaria e outra representando Jerusalém. Olha que interessante aqui, ó. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres filhas da mesma mãe. Filho do homem, houve duas mulheres filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Versículo 4. Os nomes delas eram Ola, a mais velha, e Óliba, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Ola é Samaria e Óliba é Jerusalém. Samaria foi o reino do norte e Jerusalém o reino do sul. Então houveram dois juízos contra elas. Lá dentro de Samaria, a mãe, ao dar à luz, assou o seu filho e papou. A mesma coisa aconteceu em Jerusalém, por isso que Jesus disse: ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Então essa profecia de Ezequiel 26, falando de Tiro, se referia a Jerusalém. Uma na época digo, e falou que ela seria destruída sem a mínima possibilidade de ser reconstruída. Então a última Jerusalém, a Jerusalém bíblica, quando é que ela foi destruída quase que totalmente? 2/3 delas foi arrasado pelo fogo, na metade do ano 70. Vai fazer 2000 anos que aconteceu esse juízo lá dentro. Então, essa Jerusalém que está passando por essa guerra agora, que está sendo bombardeada com alguns traques vinda do Irã, isso não tem nada a ver com a Jerusalém bíblica. Isso daqui são coisas atualizadas. Essa Jerusalém de hoje, ela faz parte da Israel criada em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Então não misture essas coisas, não acredite no que estão falando por aí. Olha, agora Jesus volta porque agora Jerusalém está sendo atacada. Agora está se cumprindo aquilo que Jesus falou em Lucas 21. O cabeça de bagre. Jesus falou que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. A geração foi um tempo de 70 anos. O próprio Daniel falou lá em Daniel 9, versículo 2, que a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Assim também está nas 70 semanas de Daniel, 70 vezes 7, 490 anos. Consegue entender? Então esqueça, não tem nada a ver a Jerusalém de hoje com a do passado, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, para que você venha ficar um pouquinho mais sábio, né? E não ser tão manipulado por essas religiões que não valem nada, nenhuma delas presta. Tudo engana, tudo mente, tudo encantam as pessoas e todas tomam o dinheiro das pessoas, tá bom? Então, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Uma excelente semana para você e até mais, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.